Bruno Rodrigo Dutra é graduado em História pelo UniBH e possui mestrado em Ciências da Religião pela PUC Minas. Sua pesquisa no mestrado foi sobre identidade religiosa na Umbanda, orientada pelo professor Mauro Passos. Como professor, atua na educação básica da Rede Estadual de Minas Gerais e também como professor de Sociologia no Colégio Padre Eustáquio. Entre os temas de seu interesse estão identidade, religião, Umbanda, sociologia e rituais. Obrigado, professor Bruno, pela sua presença aqui no Religare. Participe você também do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página você pode rever o programa, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Professor Bruno, seu trabalho sobre a contribuição da Umbanda no cenário cultural brasileiro, não a identidade religiosa da Umbanda. Nós vamos poder falar sobre isso no programa de hoje, mas antes eu gostaria de saber, assim, de modo geral, qual é a contribuição das tradições populares, das religiões, para a constituição da identidade cultural do povo brasileiro? Bom, a cultura brasileira é uma cultura muito diversificada, né? Existem vários estudos sobre cultura, é uma coisa viva, assim, é fácil você observar isso pelas festas populares, pelas tradições e por tudo que a gente vê, carnaval. O Brasil, nós conseguimos exteriorizar bem a nossa cultura. Então, as tradições afro-brasileiras, pela formação mesmo cultural brasileira, pela formação histórica e cultural brasileira, ela tem uma contribuição fundamental, né? Nós temos, assim, isso é muito questionado, mas de fato nós temos a presença muito marcante da figura dos negros africanos no Brasil, né, dos portugueses e indígenas da terra. E os negros aqui no Brasil, obviamente, com o contato, né, vários outros elementos culturais foram se formando com o contato desses três elementos fundamentais, Foi surgindo um novo cenário cultural, um caldo cultural formado por essas três etnias principais, né? Então, hoje em dia, nós observamos isso claramente, né? E, obviamente, em cada região do Brasil, você tem elementos diferentes, você tem formações diferentes, você tem coisas diferentes. Mas a cultura afro-brasileira é fundamental, é importantíssima na contribuição para a formação cultural brasileira. Sim. Essa era a questão que eu colocaria logo em seguida. Nós reconhecemos a importância, mas qual seria, de fato, a contribuição da cultura, né, de matriz africana, e acrescentaria também de matriz indígena, porque o tema que nós vamos conversar hoje, né, mescla os três elementos. Você gostaria de especificar? Sim. Historicamente falando, assim, né, acho que por preconceitos, a questão de escravidão, não só dos negros, mas dos indígenas também no Brasil, né, a cultura, o que foi produzido, né, os elementos culturais, tanto dos índios como dos negros, eles foram banidos ou deixados de lado, né, como inferior ou como não adequado, né, porque quem dominava, né, o Brasil naquele momento eram os portugueses. Então, o que era para as elites ou para o que era importante, fundamental, era a cultura portuguesa, era o que era produzido pelos portugueses no Brasil. Entretanto, vieram para o Brasil esses outros povos, né? Os africanos, vários povos africanos, não é só um, são vários povos africanos que vieram no Brasil. E os indígenas que estavam aqui. Os indígenas já estavam aqui, que também existe uma diversidade indígena muito grande, né? Os índios do Nordeste são absolutamente diferentes dos índios do Norte, que são diferentes do Sul e etc. Então, em cada região, essas etnias, esses povos, né? Eles foram tendo contato. E esse contato teve, com o processo, né, de longo e tal, começou a se conjugar, né? E a importância, hoje em dia já é reconhecido e finalmente nós conseguimos, né, admitir que existem outras formas culturais, né? Então, os negros no Brasil tiveram uma estrutura, trouxeram para o Brasil o que é fundamental e que de repente está assim, que está, aliás, no cotidiano brasileiro, né?
de palavras que nós temos, de fofinho, de diminutivos, o próprio indígena, de penas que nós utilizamos, né, no carnaval, ou da arte decorativa, etc. Da alimentação. Da alimentação, também, né, fundamental, os negros também, imagina, né, a introdução do quiabo, né, o cuscuz, né, o feijão, enfim. Quer dizer, são vários elementos que estão presentes, que se uniram, que se juntaram para contribuir para a formação cultural brasileira. E é uma formação a cultura brasileira é uma coisa que não é estática, ainda está em processo, né? Não pode falar de uma cultura fechada, até porque se pensar numa cultura brasileira é algo muito complicado, na minha opinião. Uma vez nós temos um país muito grande, uma extensão territorial muito grande, e que se você ir, por exemplo, no norte do Brasil e vir agora para Minas Gerais ou para o Rio de Janeiro, que é tão perto, você percebe diferenças, né? Às vezes nuances, mas que são bem diferentes, né? A presença do indígena no norte é muito mais marcante do que aqui na região sudeste. Em Minas Gerais, especialmente, nós temos uma presença de africanos muito grande, então nós temos festas populares, como festa do Rosário, festa do Congado, né, que tem essa presença muito forte, muito marcante, embora tenha também ali elementos da cultura dominante no momento da formação, que é a cultura portuguesa, o catolicismo é muito marcante, né, mas mesmo que a dominação do catolicismo não conseguiu impedir que a cultura negra colocasse alguns elementos, né, de tambores, alguns elementos rítmicos em determinadas festas religiosas, como a festa do Rosário, por exemplo, né? Então, de uma maneira ou de outra, a cultura ela tem essa característica de conseguir, de maneira muito plástica, assim, o brasileiro, eu acho que ele é muito... ele tem essa facilidade de absorção do diferente, né? de outras coisas, do diferente. Então, o brasileiro, nós conseguimos, os negros conseguiram levar elementos muito sutilmente, ou às vezes absolutamente, assim, de fato, diretamente, para a cultura dominante. Na sua pesquisa, desenvolvida lá no programa de pós-graduação em Ciência da Religião, você se ateve à identidade da Umbanda. Uhum. Qual que é a história da Umbanda no Brasil? Porque é uma religião brasileira e de formação recente. Sim. A Umbanda, existem vários estudos que falam de coisas, né, da história de pouco diferente. Existem até tradições que falam que a Umbanda é uma religião que tem origem oriental, assim, né, Lemúria e tal. Mas, de fato, assim, pelo menos que pode se, historicamente falando, né, a Umbanda é uma religião brasileira, né, que teve sua constituição no começo do século XX, no Rio de Janeiro, especialmente na região ali de Niterói, por uma casa de Zélio de Moraes, na década de 10 ou 20, se não me engano. E ali era um grupo de espíritas, né? Um grupo de classe média, assim, de espíritas, e que, na verdade, eles vão criar uma nova observação do espiritismo, mas que levasse em consideração também elementos da cultura africana, né? E nesse sentido, existem vários estudos que falam coisas diferentes sobre a formação do Umbanda. Existe um estudo que fala o seguinte, que existia nos morros cariocas no começo do final do século XIX, começo do século XVIII... 20. Perdão, desculpem. Não tem problema. No final do século XIX, começo do século XX, existiam os terreiros lá da religião africana no Rio de Janeiro, né? Que é diferente da religião baiana, né? Na Bahia você tem mais negros sudaneses e tal.
que é um candomblé e tudo. No Rio de Janeiro são negros bantos que têm outros elementos religiosos que são um pouco diferentes, um pouco distintos do candomblé baiano. E ali eles tinham seus rituais, tinham sua religião, que era chamada de macumba, era conhecido como as macumbas, ou as quimbandas, etc. E aí esse grupo, né, de espíritas kardecistas, né, o kardecismo também foi fundamental para a formação da Umbanda. O kardecismo chegou no Brasil em meados do século XIX, né, e foi muito bem absorvido por camadas populares, né, militares, advogados, professores. E aí, esse grupo conseguiu trazer, né, o kardecismo e também incluiu ali, claro, de uma maneira ritual e específica, elementos da cultura brasileira, especificamente da cultura banto, presentes no Rio de Janeiro, né? Então, elementos, por exemplo, como pombagiras, né, como Zé Pilintras, né, que são elementos bem específicos ali, né? E esses elementos, por exemplo, pombagiras são os Exus, que o Exu no candomblé é bem diferente do Exu da Umbanda. O Exu no candomblé ele é uma divindade, né? Como todos os outros orixás, o Exu no candomblé é uma divindade específica. Na Umbanda, o Exu tem outro contexto, né? Ele é um espírito, ele é uma entidade, né? E que é uma entidade que está no meio das pessoas, né? Uma pombagira, por exemplo, disse que são mulheres de vida, né, de prostitutas que viveram no meio de prostituição no Brasil, né, especialmente, e tem a figura da prostituta da década de 20, 30 na boemia carioca, né. Os Zé Pilintras, por exemplo, são figuras interessantíssimas, que eles são, assim, de fato, a personificação do malandro do Rio de Janeiro, do malandro da década de 20, década de 30. Então é isso que está ali no surgimento. No surgimento da Umbanda. Quer dizer, eles começam a trazer esses elementos. Não existe o elemento de uma teologia, digamos assim, afro-brasileira, mas existe também esses elementos que estão no cotidiano. Sim. Né, e que são marginais, eu diria. Vamos continuar essa conversa. Hoje, o Religar está aqui com o professor Bruno Rodrigo Dutra. Nós estamos conversando sobre a contribuição da Umbanda no cenário cultural brasileiro. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.